Moçada, o Clube dos 50 homenageia hoje a gênese de um grande grupo dos anos 70. Roda a vinheta. Saudações pesadas, moçada, seu peso do dia chegando para pôr muito mais peso em sua vida. E como faço sempre, peço a você que ainda não fez sua inscrição, que vai lá, faça sua inscrição para o canal continuar aqui a fazer os seus vídeos pesados. E quando eu digo que hoje vamos falar da gênese de um dos grandes dos anos 70, é porque nós vamos mostrar um disco do Genesis. Esta coisa incrível que aparece aqui, ó. A Trick of the Tail. Um dos grandes lançamentos da banda dos anos 70, mas por que a gênese de um grande grupo? Porque foi um renascimento para o Genesis depois de uma mudança importante na formação. Então esse disco aqui foi bastante marcante por causa dessa mudança que nós vamos falar, né, do decorrer agora da nossa resenha aqui. Esse play, ele foi lançado então em 1976, completando agora, em fevereiro de 2026, os seus 50 anos do seu lançamento. Muito bem, moçada, esse disco aqui, ele foi lançado depois do álbum The Lamb Lies Down on Broadway. E o que isso significa? Significa que depois desse último lançamento, o Peter Gabriel, o vocalista, saiu da banda. O Peter Gabriel, que era um dos membros fundadores do Genesis, estava lá já há bastante tempo, né? Desde 67, ali, quando a banda começou, 68, quando gravou pela primeira vez. Ele, depois desse disco de grande sucesso, grande disco até esse, The Lamb Lies Down on Broadway, ele acabou saindo do grupo para seguir uma carreira solo, né, que sempre foi bem sucedida também, mas o grupo ficou sem o seu vocalista. E ele não era um simples vocalista da banda, né, porque além de ser um grande vocalista, ter uma grande voz, que era muito marcante na sonoridade do Genesis, ele também era um grande frontman e um grande showman, né, que ele tinha ali aquela teatralidade ao vivo, né, nos palcos, onde ele encarnava personagens, né, trocava tudo de roupa lá, colocava fantasias. O Genesis tinha até aquela característica, né, dos caras ali da formação clássica ao vivo, onde o batera e o tecladista ficavam lá nos seus respectivos instrumentos, o baixista ficava lá no canto, o guitarrista ficava sentado, né, que o Steve Hackett tinha mania de tocar sentado, até nós já comentamos isso aqui numa short, né, quando ele era jovem, nos anos 70, ele tinha mania de tocar sentado, agora que ele tá velhinho, ele toca em pé, né. Não que ele tivesse algum problema, ele só gostava mesmo de tocar sentado. E o Peter Gabriel, o vocalista, ficava ali desfilando, né, com aquele teatro todo que ele fazia, né, trocando de roupa, vestindo fantasias. Teve uma até que era uma mistura de um sapo com um homem brócolis, um negócio assim, que ele mal podia se mexer, então tinha todas aquelas coisas lá, mas isso aí ele foi embora, né. Bom, apesar de tudo isso, né, apesar da voz, apesar do teatro, apesar do frontman, de tudo que ele fazia ali, quando ele partiu, os caras não pensaram em acabar com o grupo. Os caras, em momento algum, pensaram nisso. A banda estava numa posição muito forte, no rock progressivo. Era muito forte nos anos 70 e o Genesis era um dos grandes nomes, né? A banda estava muito bem. E o Peter Gabriel, apesar da grande voz, do grande teatro, das grandes performances, ele não era um dos compositores principais da banda. Ele compunha sim, né? Ele, volta e meia, sempre compunha para os discos e tal, mas os principais compositores eram Tony Banks e Mike Rutherford. Então, quando o Peter Gabriel saiu, claro que foi um choque, mas os caras sacaram que eles poderiam continuar sem ele. Porque além desses dois compositores principais, Steve Hackett e Phil Collins também compunham. Então esses dois principais, mais o apoio dos outros dois, eles sabiam que eles tinham condições de continuar criando grandes músicas e fazendo grandes álbuns ali com a banda. Então eles precisavam do vocalista, né? Então eles se lançaram atrás de substituir o vocalista que tinha partido. E eles foram fazer testes, então, para
conseguir outro vocalista. E aí aconteceu uma coisa inusitada, moçada. Porque durante os ensaios, o Phil Collins, né, o baterista, que tinha uma ótima voz e sempre fazia grandes backing vocals, né? Vocês podem até ver aí I Know What I Like, por exemplo, os grandes backing vocals que tem muito fortes do Phil Collins. Ele que acabou assumindo uma função nesses ensaios de mostrar para os candidatos como que eles deveriam cantar as músicas. E como que ele fazia isso? Ele cantava, Phil Collins, cantava partes das músicas para mostrar para os caras como que elas deviam ser cantadas. E o pessoal começou a perceber, começou a notar, né, que os melhores momentos, as melhores performances desses ensaios eram as partes que o Phil Collins cantava. Né? Ele que acabava indo melhor do que os outros que iam lá para fazer os ensaios. Isso aí não passou despercebido para nenhum deles. E os quatro acabaram percebendo, então, que o melhor a fazer seria efetivar Phil Collins com os vocais principais da banda. Então ele dividiria as funções, ou acumularia as funções, né, de baterista e vocalista do grupo. Mas é claro que isso aí, no estúdio não teve problema nenhum, mas ao vivo era um pouquinho complicado, né? Porque, assim, não que ele não pudesse tocar e cantar ao mesmo tempo. É que, como nós já dissemos, né, a presença de palco do frontman, do Genesis, era muito forte. Então, nas partes cantadas, vocalizadas, né, era importante que o Phil Collins ficasse lá à frente, né, como frontman do grupo. E, é claro, precisava de alguém para tocar. Então, foi a partir da excursão desse álbum, né, que o Genesis, então, aí teve a sua formação passada de quinteto para quarteto. Foi a partir desse álbum que o Genesis começou a colocar duas baterias no palco, com um baterista de apoio para que tocasse enquanto o Phil Collins ficava lá na frente cantando. E o Phil Collins voltava para tocar algumas partes instrumentais, né? Porque vocês sabem, as bandas progressivas sempre têm longas partes instrumentais, então nessas partes aí tocavam dois bateristas nos shows do Genesis aí, o que acabou ficando, não teve mais aquela teatralidade do Peter Gabriel, mas teve essa atração aí dos dois bateristas em grandes partes ali do show. E o primeiro baterista que acompanhou o Genesis, moçada, na turnê desse disco aí foi célebre, que foi ninguém menos que o Bill Bruford, né? Um dos mais renomados bateras do rock progressivo dos anos 70, o cara que tinha tocado no King Crimson, tocou no Yes, né? Gravou grandes discos, grandes músicas aí, tanto no Yes como no King Crimson. E ele acompanhou o Genesis nessa primeira turnê aí que o Genesis fez como quarteto, só que ele não era um membro efetivo. Ele foi lá para dar uma força ali, para dar um apoio para os caras ali ao vivo. O Genesis acabou ficando mesmo como um quarteto, né? Com essa formação que nós vamos confirmar para vocês agora, dos caras que gravaram esse disco. Então, nos vocais e na bateria, o Phil Collins, né? No estúdio ele fez toda, né? Sempre a partir desse disco ele fez todas as baterias do Genesis. Então, o Phil Collins acumulando as funções de vocal e batera, né? Na guitarra, o grande Steve Hackett, né? Um grande gênio, um dos grandes guitarristas do progressivo. E os dois membros fundadores remanescentes, né? O Mike Rutherford no baixo e também na guitarra rítmica, às vezes, e o Tony Banks nos teclados. Então, essa foi a formação do Genesis que gravou esse play aqui, já sem o Peter Gabriel, então, né? E até por isso esse disco aqui foi motivo aí, gerou, né, uma certa desconfiança, porque o pessoal aí ficava meio naquela dúvida, né? Como é que o Genesis vai soar, como que ele vai aparecer agora sem o seu antigo vocalista, né? Mas foi uma dúvida que foi dirimida rapidamente pela qualidade do disco, né? Músicas fantásticas, os caras arrasaram, como sempre, né? Então, performances maravilhosas, músicas maravilhosas, então, que fizeram esse disco ser muito bem sucedido, com as grandes faixas que nós vamos comentar para vocês aqui nessa resenha agora, faixa por faixa. Vamos lá. O disco abre com Dance on a Volcano. Então, dramática, intensa, poderosa, majestosa, aqueles instrumentais maravilhosos que o Genesis tanto fez ali nos anos 70, numa das grandes faixas produzidas pelo grupo. Não à toa que ficou durante muito tempo no setlist da banda, até hoje. Steve Hackett, que
gosta de revisitar o Genesis, né, costuma incluir essa música nos seus shows. Uma das grandes músicas dos anos 70 do Genesis aí. Seguindo, Entangled, uma composição dividida aí por Steve Hackett e Tony Banks, né, que continua, né, mantém aquele pique lá dos instrumentais maravilhosos. Aqui, inclusive, um destaque para o Mellotron do Tony Banks aí, que imita um coro de vozes aí, um negócio sensacional. Squonk, um prog rock visceral. O Phil Collins chegou a dizer que esse foi o momento Led Zeppelin do Genesis, né, porque eles se basearam muito em, principalmente duas músicas do Led Zeppelin, né, The Live Breaks e a Kashmir, né, principalmente. Então, acabou ficando uma música aí já mostrando a versatilidade da banda também, né, como eu já disse, um prog rock muito poderoso, sensacional. Seguindo, Madman Moon, outra música também aí bastante rebuscada, com um instrumental fantástico. É um instrumental fantástico falar disso aí num disco do Genesis e até redundância, né? Destaques aí para, mais uma vez, os solos de Tony Banks e o xilofone colocado aqui por obra e arte do Phil Collins, que ficou sensacional. Com isso, é fechado o lado 1 do vinil. Vamos então para o lado 2, que abre com Robbery, Assault and Battery. Uma música que canta aí, ou conta, né, a história de um jovem ladrão criminoso aí que se envolve no assalto. E um negócio bem legal também, né, musicada por toda a competência desse grande quarteto aqui, que era o Genesis. A próxima, Ripples, uma música mais longa, com mais de 8 minutos, uma introdução barroca, né, com uma base sólida de baixo e bateria, sobre a qual as viagens de guitarra e teclados aí são sensacionais. Então a viagem do progressivo aqui, mais uma vez, garantida. Seguindo, A Trick of the Tail, aí uma música com acento um pouco mais pop. Era uma música que já vinha, o Tony Banks já vinha trabalhando antes aí, pensando até em usá-la num álbum solo, né? Aí ele resolveu incluir nesse disco do Genesis, mostrando uma faceta que a banda acabaria por seguir mais pra frente, né? É claro que quando a gente fala assim numa música com um acento um pouco mais pop, um pouco mais solto, muita gente torce o nariz, mas não ficou ruim não, né? Não é à toa que ela ficou como faixa título do disco, ela é um pouco diferente, mostrando também aqui a versatilidade da banda e uma música sensacional. Los Endos, essa também ficou durante muito tempo no setlist da banda, também Steve Hackett toca ela até hoje. Uma música maravilhosa, aquele instrumental espetacular. Ela traz, né, a repetição de alguns trechos, em algumas frases da primeira e da terceira música, mostrando então ó, a vinculação, né, das faixas do disco. Uma música que fecha aí de maneira sensacional, mais uma das grandes obras, das muitas grandes obras que o Genesis produziu durante a sua carreira. Moçada, esse disco é maravilhoso, incrível, fantástico, esplêndido. Olha, que saudade da música dos anos 70, quando as bandas tinham aquela obsessão pela busca, da busca pela qualidade, né? E isso aí era obsessivo para os grupos, sem exceção. E aí saíam essas coisas, apareciam essas pérolas, essas coisas fantásticas aqui, como esse grande play de rock progressivo que nós temos aqui em mãos. Então, moçada, quem conhece sabe bem o que eu estou falando. Quem não conhece, olha, vai lá porque é qualidade. Para quem gosta de progressivo, para quem gosta de música de qualidade, é um negócio sensacional. Mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah.